Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, a professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje, a gente vai ter a nossa aula bônus do nosso mini curso de primeiros socorros em adulto, a aula voltada aí para medicamentos utilizados na emergência. E antes que você fale que primeiros socorros não faz medicação, essa é uma aula bônus, especialmente porque a maioria dos nossos alunos aqui são técnicos de enfermagem, são estudantes de enfermagem e tem aí essa dificuldade em medicação. E aí a gente prefere logo simplificar tudo. Já que a gente está falando de atendimento de emergências e urgências, por que não trazer uma aula bônus para os nossos alunos conhecerem alguns medicamentos utilizados na emergência, certo? Primeira coisa que eu preciso avisar para vocês hoje, quem estava comigo na aula ao vivo de quarta-feira, a gente teve um problema técnico durante a aula, tivemos aí uma queda de luz que trouxe alguns problemas tecnológicos para a TR Cursos. Então, por isso, na aula de hoje, você não vai me ver, você vai apenas ouvir a minha voz durante a explicação da nossa aula, certinho? Mas nada muda, você só não vai me ver, mas vai conseguir me ouvir e tirar todas as suas dúvidas conosco aí nos comentários. Inclusive, enquanto eu me apresento, coloca para mim no comentário qual é o seu nome e da onde você é. E não esquece de me dizer se você é estudante ou já concluiu o seu curso de enfermagem, beleza? Eu sou a professora Tainara Tomás, de formação. Eu sou professora de educação física com especialização aí em atendimento pré-hospitalar de emergência. Sou técnica de enfermagem e atuo em docência de jovens e adultos desde 2014 em diversas áreas de emergência, anatomia e saúde pública, certo? Lembretes, primeira coisa, a nossa aula vai ficar gravada, sim. Essa aula fica gravada, assim como a aula 1, a aula de primeiros socorros em adultos, também está gravada, disponível aqui no canal, tá? Outro, o nosso link para baixar esse slide aqui e para assistir a aula 1 ou baixar o slide da aula 1, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E os certificados de participação, lembrando que a gente está no nosso mini curso, né? Vão ser enviados em até 3 dias úteis após o término do curso. Ou seja, como a gente só conseguiu realizar a nossa aula 2 hoje, sexta-feira, até a próxima terça-feira vocês estão recebendo aí o certificado de participação, tá certo? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente lá no Instagram, no @trcursos. Então, deixa de conversa, vamos para a nossa aula. Antes, vamos revisar alguns conceitos bem tranquilos, antes de a gente falar de medicação. Primeira coisa, remédio é qualquer substância ou recurso usado para combater uma moléstia, como, por exemplo, a radioterapia, beijinho de mãe, a famosinha água com açúcar, qualquer substância ou um recurso que a gente utilizar para combater aí uma moléstia, uma infecção, uma patologia e afins. Eu vou chamar de medicamento o fruto de um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. E para que ele se enquadre como medicamento, ele precisa ter aí uma comprovação da sua eficácia e ele tem também a questão de especificidade. Então, ele é feito para determinado tipo ou tipos de finalidades, tá certo? Então, remédio, qualquer substância ou recurso que a gente utilize para combater aí uma moléstia, para tratar uma doença. Medicamento é um produto industrializado ou fitoterápico, mas que tem aí a sua eficácia podendo ser comprovada e a sua finalidade específica, tá bom? Outra coisa que a gente precisa lembrar são as rotulagens dos medicamentos. Eu tenho medicamento que não tem nenhuma tarja no rótulo. Esse é o medicamento que a gente fala que são isentos de prescrição. Você pode chegar lá na drogaria, tá? E comprar sem nenhum tipo de receita, tá bom? Esses medicamentos são chamados também pela sigla MIP,
medicamento isento de prescrição. Ficam vendidos lá, expostos nas drogarias, e você pode adquirir e fazer a utilização conforme o rótulo ou indicação médica, mas não precisa de receita. Depois, eu vou ter os medicamentos que vão ter na sua rotulagem uma tarja vermelha. E eu posso ter a tarja vermelha, que eu preciso que apresente a receita para comprar, e a tarja vermelha que fica com a receita retida na farmácia para comprar, tá? Então, tem alguns medicamentos que o médico vai prescrever, vai receitar, você vai levar a receita lá na farmácia, vai mostrar, né, na drogaria, vai mostrar, e o farmacêutico vai te entregar o remédio. Outros, ele vai ficar com uma cópia daquela receita para ele, tá bom? Depois, eu tenho os medicamentos que na tarja, no rótulo a gente vai ter a tarja preta. Esses medicamentos com a tarja preta, eles são medicamentos que podem causar dependência, são chamados de psicotrópicos e eles vão ter uma receita especial, que é os medicamentos que possuem aquela guia normalmente azul, amarela, e só podem ser vendidos com a utilização dessa guia. E, por fim, a gente vai ter os medicamentos que, além dessas tarjas, eles também apresentam um G e uma tarjona enorme amarela, que se diz que esse medicamento ele é um medicamento genérico. Ou seja, ele é igualzinho o medicamento comercial, tá? O nosso medicamento de referência, porém ele consegue ser mais barato, porque graças a não ter marca, ele não tem nome, ele acaba tendo uma diminuição de impostos, o que faz com que ele seja um pouco mais barato do que o nosso medicamento referencial, tá bom? Essa é a única diferença. Para aquele medicamento ele ser aceito como genérico, ele precisa ser idêntico ao medicamento de referência. E por que ele é mais barato, Thay? Ele é mais barato porque eu tiro coisas comerciais que encarecem, como, por exemplo, a marca. Você vai ver lá, uma marca muito famosa é a aspirina. A aspirina é marca. O medicamento é dipirona. Então, se eu comprar o genérico, vai vir escrito só dipirona na caixa. Se eu comprar o referencial, vai vir, ou o comercial, vai vir escrito lá aspirina. Tá bom? Outra coisa é relembrar as vias de administração e de preparos. E, gente, essas vias de administração, elas servem para todos os nossos pacientes, inclusive para os nossos pacientes, crianças e adolescentes, tá bom? Então, a gente tem a via oral, a via parenteral, as vias inalatórias e outras vias como a via retal, ocular, intranasal e dérmica. Normalmente, no adulto, a gente vai utilizar a via oral e via parenteral. Tá? Trouxe aqui também a questão de falar sobre as crianças, porque a gente vai usar muito na pediatria vias inalatórias, vias retais, tá certo? E, por fim, os 12 certos da medicação, que é um ponto muito importante, principalmente para a enfermagem, porque a gente é a última barreira de segurança do paciente e erros medicamentosos estão relacionados à nossa administração. Lá no nosso Código de Ética de Enfermagem, está escrito que a gente não pode administrar medicamento se a gente não sabe para que serve, qual é a forma de ação, qual é a porcentagem de administração, certo? E aí eu trouxe os 13 certos da medicação aqui para vocês. O que eu mais gosto é as checagens duplas, porque vocês vão ver que tem muito medicamento aqui que tem um nome muito parecido. E isso é um problema. Se eu ler com pressa, se eu ler rápido, eu posso acabar confundindo a medicação, tá certo? E aí a gente vai ter prescrição correta, paciente correto, medicamento correto, validade certa, forma de apresentação certa, dose certa, compatibilidade certa, via de administração certa, horário certo, registro certo, ação certa, orientação e informação certa ao paciente, tá bom? Principalmente, de novo, para o adulto, eu vou falar isso para ele. E quando eu estiver fazendo medicação que envolva criança e adolescentes, eu preciso que essas orientações sejam feitas também aos pais e responsáveis. Tá, e por que você está falando adolescente? A gente viu na nossa aula de primeiros socorros que a gente vai entender como adultos em algumas emergências a partir de 8 anos de idade para realizar determinados procedimentos, como é o caso do suporte básico de vida.
A manobra de RCP, ela muda de acordo com a idade. A partir de 8 anos, a gente já atende essa pessoa como se ela fosse um adulto, tá? Outra coisa, sempre que eu vou fazer medicação, inclusive em criança, os sinais vitais devem ser verificados, principalmente quando eu for fazer administração de medicamentos que fazem alteração direta a sinais vitais, como antiarrítmico, beta-bloqueador, digitálicos, hipotensores, entre outros, tá bom? No adulto, vocês estão cansados de saber, e eu volto trazendo aqui essas questões de criança para reforçar mesmo a informação. Quais foram os medicamentos que eu trouxe? Eu selecionei 15 medicamentos. Tem muito mais? Tem muito mais. Mas para a nossa aula bônus, tá? Ela não é uma aula completona, é uma aula bônus. Se você quiser uma aula completa, que eu traga mais de 30, 40 medicamentos separados por patologias, a gente monta e traz essa aula aqui para vocês também, tá bom? Mas agora eu trouxe alguns que são muito conhecidos e vocês escutam muito falar sobre eles. Foram 15. Adrenalina, epinefrina, aminofilina, adenosina, sulfato de atropina, amildarona, ácido tetranasâmico, norepinefrina, nitropotássio de sódio, cloridato de verapamil, cloridato de dobutamina, midazolam, fenobarbital, morfina, aloperidol e nitroglicerina, tá? Eu trouxe aí esses 15 medicamentos para a gente entender um pouquinho para que eles servem, pelo menos ter uma noção básica do que é cada uma dessas medicações, tá certo? Então vamos junto. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Primeiro, a gente vai falar da adrenalina epinefrina. O nome comercial, Adrem, Efinalim, Epipen, tá? Então, Adrem, Efinalim, Epipen. Pode aparecer qualquer um nome desses no rótulo. Qual é o grupo farmacológico que a adrenalina pertence? Ela pertence aos hipertensores arteriais, os simpoticiméticos e também os antialérgicos. Então, já sabemos aí, basicamente, só de saber qual é o grupo que ele serve, o que ele vai fazer. Qual a indicação terapêutica da adrenalina? Quando que a gente usa adrenalina? Para broncoespasmo, para alergia, para choque, para anafilaxia e parada cardíaca. Essas são algumas indicações terapêuticas da adrenalina. A adrenalina, ela se apresenta em solução injetável de 1 mg por ml e em ampola de 1 mg. Eu posso utilizar adrenalina subcutânea, intravenosa, intramuscular ou intracardíaca, que é aquela injeção que a gente faz diretamente no tórax do nosso paciente, tá? A adrenalina não faz diluição no adulto, precisa fazer uma administração rápida em bolos e repetir, se necessário, entre 3 e 5 minutos. Eu preciso desse intervalo para fazer aí a próxima dose da adrenalina, tá bom? Então, a adrenalina apresentada aí para vocês, vocês conhecem muito para PCR, mas ela também entra para broncoespasmo, choque, anafilaxia, alergias, tá certo? Lembrar no adulto, eu não faço diluição, eu aspiro e faço a administração dessa forma. Depois eu tenho a aminofilina. A aminofilina, ela pode aparecer como nome comercial de aminofilina, Asmapen ou Ninoton, tá? Qualquer um desses pode aparecer lá de nome comercial. A aminofilina, ela pertence ao grupo farmacológico antiasmático e broncodilatador. A indicação terapêutica da aminofilina é para asma brônquia e broncoespasmo, tá? Ela se apresenta em solução injetável de 24 mg por ml em ampolas ou frasco-ampolas de 10 ml. Ela pode ser administrada por via intravenosa ou intramuscular. E se eu precisar fazer a diluição, eu posso diluir a aminofilina em soro glicosado ou soro fisiológico. Certinho? Então, a aminofilina para asma brônquia ou broncoespasmo. Depois a gente tem a adenosina. Olha o nome parecido. Só que agora a adenosina, ela tem o nome comercial de adenosina ou adenocard. Ela é um antiarrítmico, ou seja, ela vai trabalhar em cima das arritmias cardíacas, tá? Mas o nome é muito parecido.
Sim, por isso que eu gosto muito da checagem dupla. Eu vou olhar na prescrição, eu vou olhar no medicamento e antes de eu fazer a administração, eu olho para a prescrição de novo, eu olho para o medicamento de novo, para ter certeza que eu peguei o medicamento certo. A adenosina ela se apresenta em solução injetável de 3 mg por ml em ampolas de 2 ml. A via de administração da adenosina é a via intravenosa, tá certo? Depois eu tenho o sulfato de atropina, ou simplesmente atropina. A atropina, ela pode aparecer com o nome comercial. Atropina, atropion, itropin e pasmodex. Qualquer um desses nomes, quando você olhar embaixo, vai estar escrito sulfato de atropina. Mas o nome comercial é o nome de marca, vai aparecer esses aí para vocês. Qual é o grupo farmacológico que a atropina pertence? A atropina, ela pertence aos antagonistas dos receptores muscarínicos, ou seja, ela reduz o tônus vagal e acelera a condução atrioventricular, tá bom? Ela vai servir para distúrbios cardíacos? Sim, muito utilizada lá nas questões relacionadas ao coração. Mas ela também serve para dores em geral e dores de espasmos e também no tratamento da úlcera péptica, tá? Qual a forma de apresentação da atropina? Ela se apresenta em solução injetável de 0,25 mg por ml, de 5 mg por ml ou de 1 mg por ml. E aí é o ponto que eu gosto de chamar a atenção da atropina. A atropina de 0,25 por ml, ela tem uma concentração muito baixinha. A de 1 mg por ml, ela tem uma concentração muito grande. Então, eu tenho que tomar cuidado, não só de pegar o frasco certo, como na sua concentração certa. Por quê? Meio ml na atropina de 1 grama, eu tenho meia grama. Meio ml na atropina de 0,25 gramas, eu vou ter 0,12 gramas. Então, imagina que se eu fizer a administração e eu não perceber o frasco, a depender da dosagem de ml que eu aspiro, eu mexo diretamente na concentração do medicamento. Pensa que você deveria administrar no paciente 1/4, 0,25, e você administra 1 grama, 1 miligrama. Você administrou 4 vezes mais a dose que era prescrita. Então, a atropina é um medicamento que vale a pena você parar com calma e ver se a concentração que você pegou é a certa da prescrição, tá bom? Ela pode ser administrada via intravenosa, intramuscular ou subcutânea e ela não faz diluição, nem no adulto, nem na criança, ok? Coloca para mim nos comentários se você já sabia que a atropina ela tem 3 formas de apresentação diferente. Depois, a gente vai ter a medicação amiodarona. E aí a galera da suporte básico de vida já está acostumada a me ouvir falar sobre ela, né? Ela aparece também como Ancoron. Ela pertence ao grupo de antiarrítmicos vasodilatadores coronarianos. A indicação terapêutica dela é para arritmia cardíaca, angina e insuficiência coronariana. Ela se apresenta de forma injetável em 50 mg por ml. Também se apresenta em ampolas de 3 ml. Qual a via de administração da amiodarona? Intravenosa. Além dessa forma que a gente vai usar ela na emergência, que é a intravenosa, a gente também pode encontrar a amiodarona na forma de apresentação ambulatorial. E aí eu encontro comprimidos ou suspensão de amiodarona, tá? Mas na emergência a gente vai encontrar ampolinhas com 3 ml, contendo 50 mg por ml de amiodarona. A nossa próxima medicação é o ácido trenaxâmico, tá? O trenaxâmico.
Famoso Transamin. A galera de trauma também conhece muito e já me ouviu falar sobre ele. O Transamin, ele é um grupo farmacológico, né? Ele pertence ao grupo farmacológico de coagulantes, antifibrinolíticos e antihemorrágicos. Quando que eu uso Transamin? Em situações que eu preciso provocar um coágulo, eu preciso parar um sangramento. A principal indicação terapêutica é no tratamento das coagulopatias. Como que esse ácido ele é apresentado? Ele vem apresentado em solução injetável de 50 mg por ml em ampolas de 5 ml. A via de administração é intravenosa. Eu tenho que tomar um cuidado, porque ele precisa ser administrado de forma lenta, diluída ou em bolos, e eu tenho um espaço de tempo ali para poder administrar de novo. Ele tem que vir em dose única de 50 miligramas por minuto, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado na administração do ácido Transamin. Depois, a gente tem a norepinefrina. Muito apelidada aí só de nora, né? O pessoal fala da nora, da nora, da nora. Ela não é uma adrenalina, tá? Adrenalina é uma coisa, norepinefrina ou noradrenalina é outra coisa. O nome comercial da nora é Iponor. Pertence ao grupo farmacológico de simpático-miméticos. Para que a nora serve? Ela vai ser usada em infarto agudo do miocárdio e para hipotensão arterial. Simpático-miméticos. A nora atua diretamente no sistema nervoso simpático. Lembra do simpático e do parasimpático? Lá no sistema nervoso, a nora atua lá nas questões relacionadas a infarto e hipotensão. Tá, mas a adrenalina também não funciona lá na PCR por causa de infarto? Funciona. Mas a diferença é que a adrenalina eu posso utilizar em choque, em alergia. A nora, ela vai para infartos e hipotensão arterial. Ela é apresentada em solução injetável de 2 mg por ml. Cada ampola dela contém 4 ml e ela é administrada por via intravenosa, tá? Então, a adrenalina é uma coisa, epinefrina também. Epinefrina e adrenalina, mesma medicação. Norepinefrina, noradrenalina, são outra medicação, tem outra indicação terapêutica, certo? Depois a gente tem o nitroprussiato de sódio. Nitroprussiato de sódio. O famoso Nipride, tá? Ele é um hipotensor arterial e ele serve para hipertensão arterial. Ele faz a diminuição da pressão arterial, tá? Então, ele atua no grupo de hipertensivos, né? No caso, anti-hipertensivos, certo? A apresentação do Nipride, ele se apresenta em solução injetável de 25 mg por ml ou com ampolas de 2 ml e a via de administração dele é intravenosa. Depois a gente tem o cloridato de verapamil, conhecido aí como dilacoron ou vasotom, quer dizer, desculpa. O grupo farmacológico dele, ele é um vasodilatador coronariano. Também serve lá nos grupos de antiaginoso, antiarrítmico, bloqueador dos canais de cálcio e hipotensor arterial. O verapamil, ele vai servir para arritmia cardíaca, angina, hipertensão arterial e insuficiência coronariana, que é quando as artérias coronárias lá, né, os vasos coronários que irrigam o músculo cardíaco, por algum problema não estão conseguindo fazer o seu trabalho corretamente. O verapamil, ele vai apresentar em comprimidos ou solução injetável. E, com isso, a sua via de administração pode ser intravenosa ou via oral. Qual é o meu detalhe com verapamil? Eu não diluo ele em solução de lactato.
Então, eu não posso fazer a diluição desse medicamento lá no ringue. Posso estar utilizando soro fisiológico ou a água para injeção, água destilada ali para fazer a diluição dele, tá certo? O nosso 10º medicamento é o cloridato de dobutamina, também conhecido como Dobutrex, né? E o Dobuta aí para a galera do mundo fitness, né? A galera que utiliza aí anabolizantes conhece muito a Dobuta. Ela é um grupo, pertence, né, ao grupo farmacológico de simpático miméticos a catecolaminas, tá? A indicação da Dobuta é a insuficiência cardíaca congestiva, o ICC, e o estado de choque, tá? A Dobuta, ela se apresenta em solução injetável de 250 mg para 20 ml e cada ampola dela possui 20 ml. Via de administração dela é intravenosa e na diluição eu tenho uma observação. Eu sempre vou diluir a ampola para 20 em soro fisiológico ou soro glicosado e eu preciso que ela corra em bomba infusora ou equipo de microgotas, tá? Isso aí é uma observação que a gente tem nessa medicação, certinho? Porque ela precisa correr lentinho ali no nosso paciente. Depois eu tenho o midazolam, muito conhecido, tá? O midazolam, ele é um hipnótico indutor de sono, tá? Ele vai trabalhar ali na questão de trazer o paciente para um estágio pré-anestésico. Ele não é um anestésico, ele é para induzir o sono, muito conhecido com o nome comercial de Dormomid, tá? Ele vai trabalhar nas questões relacionadas à insônia, sedação da consciência e pré-anestesia. Ele se apresenta em solução injetável de 1 e 5 mg por ml ou ampolas de 3, 5 e 10 ml. O midazolam, ele pode ser administrado por via intravenosa, intramuscular ou via retal. Midazolam não é psicotrópico, ele é benzodiazepínico, ele é para indução de sono, tá bom? Ele é um remedinho mesmo, como que a gente fala popularmente, para dormir, ele pré-anestesia. Depois a gente tem o fenobarbital, vocês conhecem muito essa medicação, é o famoso Gadernal, o Garbital ou Carbital, tá? O Gadernal é muito conhecido, a galera acha que é medicamento aí, como falava antigamente, para doido, mas não é. O Gadernal, ele é um anticonvulsivante, antipilético, ele vai ser usado nas crises convulsivas e no tratamento de epilepsia, tá? Ele pertence lá ao grupo farmacológico dos barbitúricos, ok? Como que o fenobarbital se apresenta? Ele se apresenta em solução injetável, tá? De 100 mg por ml, com uma ampola de 2 ml. Eu estou falando nos medicamentos de emergência, então eu estou mostrando para vocês a forma de apresentação, de encontrar esse medicamento na emergência. A via de administração vai ser intravenosa ou intramuscular e eu posso diluí-lo em soro fisiológico ou soro glicosado, tá? Esse aí, o fenobarbital, é o Gadernal, certo? O nosso 13º medicamento, não podia deixar fora dessa nossa lista, a morfina. A morfina, ela é conhecida com o nome comercial de Dimorf. Ela é um analgésico entorpecente, tá? Ela é indicada para dor em estado geral, normalmente para dores de moderadas a intensa. Ela vem em apresentação injetável, várias formas de concentração, desde 1 mg a 10 mg. Posso administrar morfina intravenosa, intramuscular, peridural e intratectal. Vai depender da situação do meu paciente. A morfina, ela pode ser diluída em água destilada ou soro fisiológico, diluo para 10, tá?
Atenção, porque tem ampola de morfina que tem 2 ml. Então, eu completo com 8 ml de água destilada ou soro fisiológico. Se a ampola tem 1 ml, eu completo com 9 de água destilada ou soro fisiológico. E aí eu vou ter a minha concentração da ampola por completo. E se eu for fazer a morfina endovenosa? E aí a gente vai utilizar, a depender do quilo do paciente, com administração em bolos ou em bomba infusora, certo? O nosso 14º medicamento é o haloperidol, conhecido como Aldol ou Alo, tá? Ele é muito usado nas questões de náusea, vômito, agitação psicomotora e psicose em geral, tá? E como assim? Como que o medicamento ele sai da náusea para ir para a psicose geral? Não sei, gente, eu não sei como que essa galera faz aí esses compostos, mas ele tem essa função, ele vai tratar ali as questões relacionadas a náuseas, vômitos e também agitação psicomotora, tá? O haloperidol, ele vai pertencer ao grupo de medicamentos antieméticos, neuropiléticos e antipsicóticos, tá? Então, ele passeia nos 2 grupos. Ele vai lá no grupo do sistema digestório e ele vai lá também no grupo do sistema neurológico, tá bom? Ele vai ser apresentado na emergência em solução injetável de 5 mg por ml com ampolas de 1 ml. A via de administração vai ser a via intramuscular e a gente não vai realizar diluição do Aldol, tá certo? E para fechar a nossa tampa com os 15 medicamentos que eu selecionei aqui para vocês, inclusive se eu deixei de falar algum medicamento que você queria saber mais, coloca aí no comentário que ele vai vir aqui, vai virar uma aulinha para falar sobre essa medicação. É a nitroglicerina, que é o Tridil ou Nitroder, tá? A nitro, ela vai trabalhar como vasodilatador coronariano, tá? Então, vai trabalhar lá nos vasos que irrigam o músculo cardíaco. A nitro vai ser usada para as questões de angina e insuficiência das coronárias. Ela vai se apresentar na solução injetável de 5 mg por ml e ampolas de 5 ou 10 ml. A via de administração da nitroglicerina vai ser a via intravenosa e quando eu for fazer a diluição, eu posso diluir em soro fisiológico ou soro glicosado e lembrar que esse medicamento ele deve correr em bomba infusora, certo? E aí a gente termina os nossos 15 medicamentos utilizados aí na emergência, essa aulinha bem rápida de bônus aí para vocês no nosso curso de primeiros socorros em adulto. Lembrando que a aula 1 está gravada aqui no canal, vocês conseguem assistir de novo. Agora é o momento da dúvida. Tem dúvida sobre algum medicamento? Não falei sobre alguma medicação que você queria ouvir? Coloca pra gente aí nos comentários que eu vou responder todo mundo e reforçar os lembretes. Primeiro lembrete, a aula vai ficar gravada e disponível aqui no canal, tá? Assim como a aula 1 já está gravada e disponível. O link para baixar o certificado, o link para baixar os slides já está aqui na descrição do vídeo, então aqui embaixo você consegue baixar. O certificado de participação vai ser enviado até 3 dias úteis após o término do curso. Então, a gente está terminando o nosso curso hoje, na sexta-feira. Até terça-feira da próxima semana, você que fez a inscrição para receber o seu certificado vai receber no e-mail da inscrição. E qualquer dúvida, você entra em contato com a gente lá no Instagram, no @trcursos, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Lamentamos o ocorrido dessa semana de não ter conseguido fazer a aula ontem por esses problemas técnicos. A gente está resolvendo, porque semana que vem tem mais aula. E eu preciso voltar com a minha carinha aqui para vocês, porque dar aula sem aparecer aqui é muito ruim, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que você achou da aula. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever. E um grande beijo. Até a nossa próxima aula.